Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula bem rapidinha sobre medidas centrais, que é um assunto de estatística. Você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha aqui, média. Então, essas três medidas que nós temos, média, mediana e moda, elas se referem a quê? São medidas que vão representar um conjunto variado de números. Então, imagine um conjunto com vários números. Imaginou? E aí a gente vai escolher um número que vai representar. Esse número pode estar dentro do conjunto ou não. E nós temos três tipos de medidas que podem representar esse conjunto de números. E nós vamos conhecê-las, cada uma delas. Vamos lá? Média. A média é a mais conhecida porque ela é muito usada. Né? A média basicamente é o somatório de todos os elementos dividido pela quantidade. Existe toda uma formulazinha bem, né, formal, bem formal, mas eu prefiro essa ideia. Você sempre vai pegar a soma dos elementos, então eu sempre coloco assim. Esse daqui é o símbolo de média. Então aqui nós temos a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, por exemplo, o exemplo que a gente usa mais a média. Você está aí na escola e você tem média em matemática, em português, de 4 bimestres. Tem notas em 4 bimestres. Para você ser aprovado, você precisa ter a média 5. Então, qual é o tipo de cálculo que você faz? Você soma todas as notas e depois divide pela quantidade de notas que você tem. Se você tirou 9, 8, 7, 6, são 4 notas. Então, você soma o valor delas e divide por 4. Ah, a matéria é semestral, então você vai ter duas notas, sei lá, 10 e 5. Então, você soma esses dois valores e divide por 2. Então, sempre, todos os exercícios são baseados nisso, de média, beleza? Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês. Calcular a média desses números aqui. Vamos supor que eu quero saber a média desses números aqui. 4, 12, 8 e 16. Muito simples. Soma os quatro números, tá ok? Vou colocar aqui. O x com a barra em cima é o símbolo, tá? De média. Você soma os quatro números. E isso vai ser dividido por 4. Se houvessem 5 números, você dividiria por 5. Se houvessem 10 números, você dividiria por 10. Então, sempre a média vai ser dividida pela quantidade de coisas que você está somando. Essa soma aqui em cima, 4 mais 12 mais 8 mais 16, se eu não me engano, vai dar 40. E 40 dividido para 4 é 10. Então, a média desses quatro números é 10. Percebam que não existe um 10 aqui no meio dos números, mas que ele representa ali um valor central do nosso cálculo, certo? Beleza? Existe um outro tipo de média que a gente chama de média ponderada. O que é a média ponderada? É a média para quando existem muitos elementos e muitos deles são repetidos, certo? Eu até costumo fazer um exercício que diz assim, uma lanchonete vendeu 30 hambúrgueres por 15 reais, 20 hambúrgueres por 10 reais. Qual foi o preço médio dos hambúrgueres? Vejam que existem 50 sanduíches, 50 hambúrgueres, então fazer essa soma de um por um seria muito complicada. Eu tenho aqui um exemplo, presta atenção no meu exemplo que eu vou resolver aqui. Média ponderada. Média quando existe muitos elementos ou quando algum elemento tem algum peso. Uma loja vendeu 20 peças de 10 reais. Presta atenção. Essa loja vendeu 20 peças de 10 reais e 30 peças de 20, tá? 30 peças de 20 reais. Então ela vendeu 20 peças, vou colocar aqui o símbolo de média, 20 peças no valor de 10 reais. E ela, deixa eu usar depois isso daqui. E ela também vendeu 30 peças de 20 reais. Aí a gente quer saber qual foi o preço médio de venda desse dia, dessa loja, tá? Então como é que a gente vai fazer nosso cálculo? Como vocês observaram aqui, eu já comecei a multiplicação. 20 peças por 10 reais, 30 peças por 20 reais. Eu vou somar essas duas multiplicações. Então, 20 vezes 10 mais 30 vezes 20.
E a parte que as pessoas mais erram vem agora. Porque aí embaixo, o que você vai colocar? Você vai colocar o 20, o 10, o 30, o 20? Vamos pensar o seguinte, é a quantidade de elementos. Qual foi a quantidade de roupas que foram vendidas nesse dia? Vamos voltar à leitura do problema. Foram 20 peças de R$10 e 30 peças de R$20. Então são 20 peças aqui, 30 peças aqui. Se você somar as duas, dá 50 peças ao todo. É um pouquinho de interpretação nessas horas. Vamos resolver sempre primeiro as multiplicações aqui. 20 vezes 10, 200. 30 vezes 20, 600. Dividido por 50. 200 mais 600 é 800. Dividido por 50. Posso cortar um zero aqui, um zero aqui. 80 dividido para 5, 16. Então, observem também que existe um sentido, né, do preço médio ser R$16. Eles venderam peças de 10 e venderam peças de 20. Mas como eles venderam um pouco mais de peças de 20, o valor é entre 10 e 20, só que um pouco mais lá para o 20. Não sei se vocês conseguem entender isso. É um raciocínio. Se você só vende peças de 10 e 20 reais, não tem como a média do preço ser 500. Tem que ser uma coisa entre 10 e 20. É uma média, tá? Mas existe um problema nesse tipo de cálculo. Se eu colocasse ali uma peça com o valor de R$3.000, caramba, então essa média ia explodir por causa de uma peça só. Então, às vezes, a média não pode ser uma medida tão justa. Então, para isso, a gente vai usar a mediana. A média, como eu acabei de falar, ela pode ser interferida por valores muito baixos, por valores muito altos. Porque se eu colocar nesse cálculo aqui um valor muito baixo, a média vai lá para baixo também. Se eu colocar um valor muito alto, a média vai lá para cima também. Já a mediana não. A mediana é uma medida tal qual a média, mas que ela não se deixa influenciar por esses valores muito baixos ou muito altos. A mediana nada mais é do que você pegar um conjunto, colocar os números em ordem crescente e ver quem é que está no meio, certo? Então eu tenho aqui o exemplo desse conjunto de números aqui. 6, 4, 9, 8 e 1. Ok? Pense aí que seja números de alguma situação. Eu quero saber qual é a mediana. Muito importante, eu sempre falo isso e todo mundo continua errando. Mediana, você precisa colocar os números em ordem crescente. É fundamental. Então, antes de calcular a mediana, eu vou colocar os números em ordem crescente. Primeiro vem o 1, depois vem o 4, depois vem o 6, depois vem o 8 e por último vem o 9. Colocou os números em ordem crescente? Localiza quem está no meio. É visivelmente notável de que o 6 está no meio, então o 6 é a minha mediana. Certo? Mas assim, tem situações onde não vai ter um número exatamente no meio. Deixa eu pegar aqui meu exemplo. Imagina se fosse um conjunto de números assim: 2, 6, 5 e 3. Primeira coisa que a gente faz é colocar os números em ordem. Primeiro o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 6. Colocamos em ordem crescente, mas vocês estão vendo que não tem nenhum número exatamente no meio? Nem o 3, nem o 5 estão exatamente no meio. Como a gente não tem uma mediana nesse caso tão fixa, então a gente vai pegar os dois valores exatamente no meio e tirar uma média entre eles. Então, a mediana aqui vai ter que usar a média. Vou pegar o 3, vou somar com 5. Vamos lembrar? Se lá naquele exemplo lá eram 4 números, eu dividi por 4. Aqui que são 2 números, eu vou dividir por 2. Então, 3 mais 5, 8. Dividido para 2, 4. Então, na mediana que não for tão visível assim, que não tiver nenhum número exatamente no meio, pega os dois mais centrais e calcula a média entre eles. Então, aqui a minha média é 4. Percebendo que a mediana não liga para ninguém, só liga para quem está no meio? Então, por isso que a mediana, às vezes, ela é mais justa que a média. Porque a mediana não se influencia por valores muito baixos, muito altos. Já a média, sim, tá? E a moda é o mais simples para encerrar nosso vídeo. A moda, simplesmente, é o valor que mais aparece. Eu tenho aqui um conjunto de números. 5, 3, 5, 8, 9, 4, 5. Aí você me pergunta, qual é o número que mais aparece? Aquele porra apertado, né? Qual é o número que mais aparece aí?
O 5, ele aparece 1, 2, 3 vezes. Então, a moda é 5. Definição de moda é o valor que mais aparece, é o valor mais frequente. É aquilo que mais acontece. Só que tem, assim, você acha que assim, é fácil, só ver que mais aparece. Mas tem um detalhezinho muito importante. Olha esse exemplo aqui. Isso aqui eu descobri em sala, no exercício. Olha só, quem seria a moda aí? O 2? O 3? O 4? Todo mundo? Ninguém? É muito interessante. Qual a definição de moda? Moda é o valor que mais aparece. Se é o valor que mais aparece, é porque alguém aparece menos. Vocês concordam que o número 2, o 3 e o 4, nessa situação, todos aparecem na mesma quantidade de vezes? Certo? Então ninguém aparece mais do que ninguém? Então, esse é um caso onde não há moda. Tá bom? Não existe isso de todos serem moda. Ou um é moda, aliás, podem ter exemplos de mais de uma moda. Se fosse assim, por exemplo, ó, eu diria que o número 2 e o 3 são duas modas. Pode ter uma moda, duas modas, três modas, quantas modas forem, ok? Mas, se acontecer isso daqui, de todo mundo aparecer na mesma frequência, não há moda. Beleza? Muito obrigado a vocês. Bons estudos. Só relembrando, média, soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Mediana, só colocar todo mundo em ordem crescente e você localiza quem é o valor do meio. Se não tiver valor do meio, você pega os dois valores centrais e tira a média. Moda é o valor que mais aparece, ok? Pode ter uma moda, duas modas, três modas ou nenhuma moda, beleza? Bons estudos para vocês!